Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse várias e várias vezes que dentro da Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, tem a palavra do Senhor Jesus. Embora o Antigo Testamento não fale o nome Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é o Antigo Testamento inteiro. O Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, ambos pertencem à boca de Jesus. Ambos são as palavras que saem da boca de Jesus, porque Jesus é o Senhor é Jesus. O Pai está em Cristo, o Espírito Santo também está em Cristo. Jesus está no Pai, Jesus também está no Espírito Santo. Você ouve isso na sua igreja, isso faz parte da realidade e você precisa viver a realidade e não uma mentira, não uma enganação. Isso porque você tem desejo de conviver com o Senhor Jesus, lá nas mansões celestiais, andar nas ruas de ouro, isso é salvação. Você deseja ter uma vida plena aqui na terra também, uma vida de alegria, de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde. E tudo isso que eu falei só é possível viver quando a pessoa está debaixo da palavra de Cristo. Quando a pessoa está praticando o que é ensinado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela engloba o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Não há separação entre os dois. Os dois pertencem à graça. E a graça do Senhor Jesus, em Deuteronômio 30, aqui a graça do Senhor está presente, diz assim para você no versículo 5: E o Senhor teu Deus te trará para a terra que teus pais possuíram, e a possuirás. Tem um ponto e vírgula, então precisamos parar um pouquinho e raciocinar no que a gente leu. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus. Então, Jesus, que está acima de você, é o teu Deus, que pode fazer o que você não pode fazer, é o teu Deus, que tem condição de te dar muito além daquilo que você pode imaginar, é o teu Deus, que tem a oportunidade e te oportuniza também para que ele e você, os dois, vivam essa oportunidade no tempo do agora. Isto é o teu Deus. Essas características que eu citei agora há pouco são características de quem é Deus. Deus é teu Pai. E todas essas características que eu citei há pouco, ele dá para Jesus Cristo, para que Jesus Cristo dê para você. Dá para o Senhor, para que o Senhor dê a você, porque Jesus é o Senhor. Então ele promete, ele afirma que trará você para a terra que os pais teus, os teus pais, possuíram. Aí você pode pensar assim, mas tem nada a ver isso aí. Eu não tenho terra nenhuma, não tenho herança nenhuma. Meus pais não têm terra nenhuma, não tem fazenda, não tem sítio, não tem terreno, não tem nada. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver toda vez que você lê e só enxerga o que está escrito. Eu já falei que Jesus, na graça dele, está dentro do Antigo Testamento. Então olhe para o texto, olhando para o texto, tentando enxergar a graça. Olhe, se você fizer isto, você vai perceber que terra não é simplesmente areia, não é simplesmente onde a pessoa pisa. Terra é a promessa, porque Deus fez uma promessa a esses coadjuvantes aqui
de Deuteronômio. Deus fez uma promessa. Essa promessa ele fez a Abraão, depois ele passou essa promessa, continuou, aliás, melhor dizendo, né, para o filho de Abraão, e depois ele passou para o neto de Abraão, continuou, e assim sucessivamente. O que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo aqui, é que a promessa que ele fez para os teus antepassados, teve gente que viveu antes de você, gente que foi crente, gente que foi cristão, gente que foi evangélico. A promessa que ele fez para aquele povo lá continua de pé. Eles, como já viveram, já subiram para a glória, eles não podem mais viver a promessa. Quem vai viver a promessa agora é a descendência deles, você. Você é descendência daquele crente. Você é descendência daquele cristão. Peraí. Mas aqui não está falando disso, está falando de pais, os teus pais. Tá vendo? Você não pode olhar para o texto bíblico, se você quiser enxergar o mais profundo, simplesmente olhando para o que está escrito. É claro que o que está escrito é a primeira coisa que você enxerga e corresponde à realidade. Corresponde à verdade. Porém, se você enxergar o significado de pais como sendo os teus antecessores na fé, você vai entender que o que eu estou lhe dizendo não é nenhuma heresia, nenhuma blasfêmia e não fere a exegese do texto. O texto deixa claro que Jesus, que está acima de você e pode te dar todas aquelas coisas que eu citei, te fazer viver todas aquelas coisas que eu citei, esse Jesus traz você para uma promessa que teus antepassados, que eram cristãos, que eram crentes, já viveram. Eles viveram, agora é a hora de você viver essa promessa. Agora chegou a sua vez. E observe que ele termina esse pedacinho do texto dizendo assim, que você possuirá aquilo que eles antigamente possuíram. Você vai tomar posse daquilo que eles antigamente, quando estavam vivos, tomaram posse. Tomar posse. Agora, como é que você vai tomar posse de alguma coisa que você nem conhece, que você não sabe o que existe? Não é mesmo? Então, você precisa conhecer quais são os teus direitos como cristão, como crente, como evangélico. Você precisa entender quais são os teus direitos. Quando você vai na igreja e lá o pastor, o clérigo da igreja, começa a contar uma historinha da Bíblia dentro de uma pregação, ele não está simplesmente pregando a palavra, ele está informando qual é o direito que você tem. Se você prestar atenção na pregação, procurando saber qual é o direito que Deus está falando aí que eu tenho, você vai ouvir o Espírito Santo de Deus lhe dizendo, olha, é esse aqui. É esse o direito que você tem. E o direito seu, de crente, de cristão, ele não destrói o direito do outro companheiro da fé. Não destrói o outro para que o seu seja construído. Isso não funciona assim. Então fica fácil de você perceber se quem está falando com você é o enganador ou é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai mostrar para você o seu direito de maneira que, se você tomar posse desse direito, se você começar a exercer o direito X, você não vai destruir o direito Y do seu irmão na fé, do outro crente, do outro cristão, da outra pessoa. Não vai. Já o enganador, ele faz diferente. Ele diz para você, olha, você tem direito a isso, vai na fé, fé cega, e você sai atropelando tudo só com aquela gana de tomar posse. E infelizmente, nesse percurso, né, cheio de gana para tomar posse, você atropela pessoas, você prejudica pessoas, e não é essa a intenção do Espírito Santo. A intenção do Espírito Santo não é essa. Essa é a intenção do
Satanás. A palavra Satanás significa aquele que engana, ou seja, enganador. Portanto, quando a pessoa fala Satanás, sem perceber, a pessoa está dizendo enganador. A palavra diabo significa aquele que se opõe, opositor. Então, quando a gente fala a palavra diabo, nós estamos falando de alguém que se opõe, que não deixa você tomar posse, que não deixa você ir. E tanto o diabo quanto Satanás, os dois são demônios. Só que o diabo é um demônio que se opõe e Satanás é um tipo de demônio que engana. E os dois trabalham juntos, como uma formação de quadrilha. Mesma coisa, eles trabalham juntos. O demônio Satanás engana e se você escapar do engano dele, aí então o demônio diabo procura impedir que você tome posse da promessa, da bênção que os teus antepassados possuíram, que eles viveram, que não vivem mais hoje, que não possuem mais hoje, porque já subiram para a glória. Já subiram para a glória. Então, servo de Deus, serva do Senhor, existem promessas, existem bênçãos que os antepassados teus, que eram crentes, não podem mais viver. E você tem que tomar posse dessas bênçãos. Não pode deixar que elas caiam na mão do ímpio. Você tem direito à prosperidade, você tem direito à saúde, você tem direito à paz, você tem direito à alegria, você tem direito a descanso, você tem direito à vida eterna. Isso tudo faz parte de salvação plena em Cristo Jesus. Salvação plena em Cristo Jesus, digo novamente. Agora é preciso você tomar posse. Tome posse daquilo que você já tem consciência que é direito seu como cristão, como crente. Tome posse. Deus é maravilhoso. Que Deus nos abençoe.